Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo desta fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Cirineu, Cristo vai lhe ajudar. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo desta fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Cirineu, Cristo vai lhe ajudar. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Cirineu, Cristo vai lhe ajudar. Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. No programa da semana passada nós dizíamos que muitas vezes o sofrimento tem ficado estranho ao nosso coração. Talvez por uma filosofia de vida que tenha sido disseminada entre nós. Eu sempre gosto de dizer que o que modifica o nosso jeito de viver é a nossa maneira de pensar. E como é que nós vamos recebendo essas influências que muitas vezes são pagãs, O paganismo, o mundo cristão, as mentes cristãs podem ser contaminadas por mentalidades pagãs. A gente precisa sempre fazer a sentinela, que é aquela vigília que não nos permite mesmo a gente ficar em estado de alerta, que não nos permite moleza mesmo, Temos que ficar atentos para que o nosso cristianismo não seja contaminado pelo paganismo que é tão presente nos dias de hoje. E o paganismo, essa mentalidade pagã, está retirando de nós
a capacidade de acreditar no poder redentor do sofrimento, por exemplo. Hoje você vê as pessoas muito indispostas a terem de passar por sacrifícios, por lutas, né? Porque a gente tem sido semeado por essa mentalidade, a felicidade como uma mágica, ou até mesmo a oposição da felicidade com o sofrimento, né? Como se o sofrimento fosse uma oposição à felicidade, quando na verdade o sofrimento tem toda uma dimensão terapêutica que, quando bem vivida, quando bem vivido ele é capaz de provocar grandes transformações para que a gente nunca mais, para que a gente avance tanto, para que a gente nunca mais se reconheça naquele primeiro momento quando o sofrimento nos alcançou. Tamanho é o poder transformador que o sofrimento tem. Fico pensando, né, nas dificuldades que cada um de nós passamos. Quanto sofrimento você já enfrentou? Quantas coisas foram difíceis para você? Momentos dolorosos que você precisou enfrentar? E porque enfrentou bem, porque extraiu aquela dimensão pedagógica do sofrimento, hoje você tem uma grandeza na sua alma, na sua maneira de pensar, na sua maneira de olhar para o outro, que você deve àquele tempo de sofrimento. A gente vira outro depois do sofrimento, bem vivido, bem experimentado. E essa música nos encoraja à coragem mesmo, né? Encorajar a coragem é repetitivo, mas é bom. É uma repetição boa. Eu preciso me encorajar para a coragem o tempo todo. Eu preciso criar dentro de mim disposição para receber a vida e dar conta de tudo aquilo que faz parte. Claro que eu tenho o direito de chorar, eu tenho o direito de sentar, de pedir socorro, eu tenho o direito de estar ao lado de pessoas que me ajudam a viver aquele momento, mas eu não tenho o direito de entregar os pontos. Enquanto a gente viver, essa vida pode ser boa, mesmo a gente tendo sofrimento, né? Não é bom pensar assim? Essa é a dimensão positiva do sofrimento dentro do cristianismo. O sofrimento é um processo reparador, ele nos transforma. A Sagrada Escritura fala muito disso, salmos, né? Tantos salmos nos ensinam a sofrer, né? Tantos salmos são um alento para nós no momento em que a vida está sendo difícil. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale das sombras, ainda que eu passe pelo lugar onde é impossível passar com os braços abertos, por exemplo, tamanha estreiteza, eu quero ir, e o Senhor está comigo, o Senhor me fortalece. Essa música, talvez você ainda não saiba, mas ela foi composta por um grande amigo, foi a última composição dele na vida, e foi extraída de um momento de muito sofrimento, de muita dor. Experimentou um câncer que o matou em 1 ano. E a gente que estava ao lado, a família, os amigos, nós que vimos o sofrimento de perto daquele menino, daquele rapaz, a gente sabe como aquele sofrimento o transformou. Não que ele não fosse uma pessoa boa, ele já era uma pessoa maravilhosa. Ele já era uma pessoa de um coração imenso, de uma bondade, de uma generosidade. Mas o coração daquele menino foi totalmente transformado pelo sofrimento. Eu não gostaria que ele tivesse sofrido metade do que ele sofreu. Mas a medicina não foi capaz de aliviar o sofrimento dele como a gente gostaria que aliviasse. O câncer é ingrato, é uma doença cruel e você sabe disso. Você que já passou pela experiência do câncer, você que tem um irmão, um pai, uma mãe, um amigo, um marido, uma mulher, você sabe muito bem que o câncer não são só as células cancerígenas que destroem o corpo. As metástases não são apenas no corpo, elas se esparramam, elas jogam os seus poderes destruidores em todos aqueles que estão ao redor, que é muito difícil. Você perceber uma pessoa perdendo as suas vitalidades,
sendo corroída, né, pelo próprio corpo, né? É a reação do próprio organismo. E esse menino enfrentou isso com muita dignidade, com muito heroísmo. Claro que todos nós somos frágeis, em alguns momentos nós queremos desistir, em muitos momentos nós queremos entregar os pontos. Mas esse menino nos deu uma lição de vida que será eternamente gravada dentro do nosso coração, como alguém que até o final conseguiu sorrir, conseguiu amar e deixou-se amar. A vida é cruel em muitos momentos, ela pode parecer muito cruel, ela pode ser sentida com muita crueldade, porque realmente existem fatos, existem acontecimentos que escapam ao nosso entendimento, mas a vida será sempre festejada, por menor que seja o motivo que ela nos apresenta. Como uma vez encontrei a mãe desse meu amigo, a Fatinha, feliz da vida naquele processo todo de sofrimento. Um dia de manhã eu cheguei na casa dela e ela toda sorridente, e ela virou: "Você não sabe o que aconteceu." A alegria dela era tanta que eu pensei: o Robson foi curado, né? Não. Robinho conseguiu comer metade de uma mão. Veja bem como é a vida. Quantas vezes a gente vê o nosso filho comer um mamão, uma fatia de mamão, uma maçã, uma banana. A gente vê o nosso filho com um prato cheio, com muito apetite, e a gente não celebra isso. Mas é preciso que uma doença, que uma enfermidade, retire dele o desejo de comer, retire dele o apetite. E então a gente começa a prestar atenção nas miudezas que nos restaram. E isso é viver, minha gente. Eu nunca mais vou esquecer aquela manhã. Nunca mais vou me esquecer do olhar brilhante da Fatinha ao me dar aquela notícia, como se estivesse dando a notícia da cura do menino. Não. Era só a alegria de ver o filho ter comido uma fatia de mamão. E ali a gente aprende, né? E apesar de já ser uma história acontecida há tantos anos atrás, cada vez que eu tenho a oportunidade de celebrar a vida, por menor que seja, eu quero celebrar. É meu direito. Acompanhei também uma história que me comoveu muito. Assistindo a um Globo Repórter, não me recordo mais assim a situação. Eu sei que a criança teria apenas um mês de vida. E aquela família, diante daquela tragédia toda, né? Claro, você tem um filho que está cheio de saúde e de repente você sabe que aquele menino vai morrer num prazo de um mês. E ali naquela desolação do pai e da mãe, o filho nem foi para o hospital, eles preferiram que ele ficasse em casa para poder viver aquele último mês dentro do conforto da família, né? A avó, numa tentativa de resgatar o significado daquele último mês, tomou uma decisão. Então tá bom, só teremos um mês para estar com ele, pois todos os dias teremos uma festa de aniversário. E assim aquela senhora quis ocupar os últimos dias da vida daquele neto. Pode parecer macabro, né? Mas para aquela mulher, para o coração daquela mulher, e funcionou com os pais, ela transformou o último mês de vida daquele menino numa comemoração. Não permitiremos que o sofrimento nos faça sofrer mais do que devemos. E comemoraram, durante os dias que restaram, o aniversário do menino. Acompanhei também uma vez uma história de uma moça, através de uma carta que me escreveu, também diante de um diagnóstico do pai, que o pai tinha, os médicos tinham dado mais de 6 meses, não tinha dado mais de 6 meses de vida para ele, e essa moça me escreveu uma carta, que ela ficou tão abalada com a notícia da doença do pai, que ela ficou deprimida, e que ela já estava há 2 meses trancada dentro do quarto. E aí, eu não tinha o que dizer para ela,
sobre a doença do pai. Eu não tinha como alterar a saúde do pai dela, eu não tinha como modificar o quadro que o pai estava vivendo e experimentando. O que eu podia modificar? Na atitude dela. E foi o que eu perguntei para ela. Minha filha, você sabe que seu pai não tem mais de 6 meses de vida. E você escolhe passar 2 meses deste tempo trancada na sua depressão, trancada na sua tristeza. Deixa para sofrer isso depois. Deixa para sofrer depois que seu pai for. Este é o momento de você estar ao lado dele, desfrutando cada momento que você puder. E ainda que o seu sofrimento seja vivido, experimentado ao lado dele. Mas pelo amor de Deus, faça um esforço para reagir, para que este tempo que você terá ao lado dele, seja um tempo para não ser mais esquecido. Que, minha gente, a doença, nós não temos como fugir dela. Eu não tenho como impedir o envelhecimento do meu corpo, o envelhecimento das pessoas que estão ao meu lado, eu não tenho como impedir o desenvolvimento de doenças, eu tenho como me cuidar, não é? E é uma forma bonita que a gente tem, eu sempre digo isso aqui, a responsabilidade com a nossa saúde é uma maneira que a gente tem de responder a Deus pelo dom que Ele nos deu. Deus me deu a vida, então eu agora sou o administrador dela. Eu vou fazer de tudo para viver de maneira saudável, para que meu organismo tenha mais condições de vida. A gente sabe que as doenças, claro, se elas não são genéticas e acidentalmente nós podemos desenvolver, do nada vem uma doença assim, mas a gente sabe que muitas doenças nós é que provocamos com o nosso jeito de viver. O fumante sabe muito bem dos riscos que ele se expõe e que expõe as pessoas que estão ao lado dele. O alcoólatra sabe os malefícios do álcool. Ele sabe muito bem que quando ele exagera, este álcool vai desenvolver nele enfermidades. Nós sabemos que o estresse, que a vida desregrada, que a alimentação desregrada, uma pessoa que come de maneira desequilibrada, desordenada. Tantas vezes trouxemos a doutora Gisela Savioli aqui, justamente para falar do quão é religioso comer. Então, se eu começo a me alimentar de maneira desordenada, sem disciplina, eu posso desenvolver uma diabetes, eu posso desenvolver uma obesidade mórbida, eu posso desenvolver pressão alta, eu posso entupir as veias do meu coração. É igual a minha mãe. Quando a minha mãe descobriu que o infarto, né? Quando ela chegou no quarto, o médico disse para ela: Dona Ana, a gente não tem como viver pela senhora. Então agora, cada vez que a senhora sentir vontade de comer uma fritura, de comer uma comida mais gorda, a senhora tem de saber que a senhora estará desfavorecendo o processo da senhora. Esse entupimento das veias aí foi provocado por um jeito de viver também. Sabe, minha gente, nós não temos como controlar tudo, mas Deus nos deu a graça e o dom de administrar as coisas com seriedade. De vez em quando a gente parar e pensar: meu Deus, será que a maneira como eu alimento o meu filho é uma maneira amorosa, responsável? Será que a comida que eu faço dentro da minha casa para que os meus filhos comam, ou a comida que eu peço para que seja feita, porque pode ser que não seja você, a qualidade do alimento, a maneira como nós preparamos o nosso alimento, será que esse preparo está comprometido com a nossa saúde? Será que nós dosamos o sal direitinho, para que a gente não morra de pressão alta antes da hora, né? A gente sabe os malefícios do sal, do excesso de sal nas comidas, nos alimentos. Será que o excesso de frituras, né? A gente vai lá, frita aquele monte de batata e tudo que a gente faz é frito. E a gente deixa os nossos filhos comerem. E a gente vicia os nossos filhos nos nossos refrigerantes, né? Coisa terrível. Desde muito cedo, aprendendo a tomar esses líquidos que vêm engarrafados, que só Deus sabe de onde vem, quem fez e como fez aquilo. Tudo bem, tomar um refrigerante de vez em quando, mas isso ser o hábito da família, isso ser de segunda a segunda,
e você ver o seu filho fazer isso todos os dias e você não ter coragem de interferir naquele hábito nocivo. Gente, o nosso amor ao outro passa pelo cuidado, pelos mínimos cuidados, sabe, aquele cuidado de você identificar como o outro se alimenta. Tantos idosos dentro das nossas casas, comendo a mesmíssima comida com aquele excesso de tempero que o rapaz de 18 anos. O programa da semana passada repercutiu muito e positivamente, quando nós falávamos do quão é difícil ser velho nos dias de hoje. Eu não falo idoso nem terceira idade, que eu acho uma bobagem, é velho mesmo. Nós precisamos retomar o valor da palavra ser velho. Ser velho não significa estar descartado. Que bobageira é isso de ficar falando, eu agora estou na terceira idade, eu não sou velho não, eu sou idoso a partir de hoje. Não, é velho. Todos nós ficamos velhos. E ser velho não é problema, pelo amor de Deus, que sociedade é essa que colocou esse peso na palavra velho? Não é nenhum problema. Agora, o velho não é sinônimo de descartado. O velho não é sinônimo de inútil. Nós precisamos aprender com os japoneses, que têm um profundo respeito pelos velhos. Então, dentro de casa, o nosso idoso, ele não tem um tratamento como merece, como precisa, como carece. Minha gente, a saúde, ela perpassa todas as dimensões da nossa vida. E às vezes a gente precisa ter alguém doente dentro de casa, para ficar todo mundo alertado de que nós estamos comendo do jeito errado, nós estamos dormindo pouco, nós estamos dormindo menos do que deveríamos, nós estamos descansando menos do que deveríamos descansar. O nosso tempo livre nós estamos ocupando com coisas desagradáveis. Nós nos sentamos à mesa e ao invés de fazer o nosso almoço, o nosso jantar ser um momento de descontração, de encontro com o outro, nós ligamos a televisão para ver o telejornal, com todas as suas tragédias, e a gente não consegue mais conversar, e a gente não consegue aliviar a nossa atenção, nem mesmo no momento que nós estamos sentados no nosso sofá. Até mesmo o tempo livre nós ocupamos com situações que nos estressam. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar alienado, não. Eu só tenho que dizer que à medida que vai chegando o final do dia, nós temos de fazer uma purificação. Da mesma maneira como... Sabe o que o organismo faz quando você dorme? Vamos usar uma linguagem muito simples para a gente poder entender. As células boas varrem as células ruins. O sistema imunológico, ele vai expulsar do organismo tudo aquilo que é nocivo ao funcionamento dele. Não é bonitinho isso? Você colocar o seu corpo para dormir, sabendo que naquele momento a sua imunidade trabalhará ao seu favor, o seu organismo vai tentar se recompor, o seu organismo vai tentar se refazer de tudo o que o agrediu ao longo do dia. Então, a gente faz o esforço para que essa varredura, para que essa limpeza ocorra de verdade. Como? Eu não vou me entupir de tanto comer antes de dormir, porque eu quero ir dormir leve para que meu organismo tenha energia para fazer isso. Para que ele tenha condições de fazer toda essa reposição, de trabalhar ao meu favor. Então, se o meu corpo precisa disso, minha gente, a minha mente também. Sabe, de você jogar fora todos os pensamentos que não valem a pena, né? Tudo aquilo que ao longo do dia foi desagradável. Para isso a gente reza, para isso a gente tem de meditar, para isso a gente faz silêncio. Para que a mesma varredura que é feita no nosso organismo, jogando fora as células cancerígenas que nós produzimos ao longo do dia, os vírus que estão ali tentando crescer dentro de nós e nos adoecer, as bactérias, que o pensamento também passe pela mesma limpeza. E essa é a presença de Deus na nossa vida, para fazer com que cada vez mais nós estejamos puros. Eu gosto dessa expressão do Salmo: fazei o meu coração ser puro, dai-me um coração puro. O que é ter um coração puro? É ter uma cabeça que está repleta de coisas puras, boas. Não vou deitar levando as minhas mágoas, os meus ressentimentos. Meu Deus do céu, como a gente se agride nesses momentos, não é?
Como a gente perde uma boa noite de sono porque a gente levou os lixos que julgaram sobre nós, as fofocas que fizeram sobre nós, os comentários maldosos que fizeram sobre nós, ou até mesmo ocupamos o momento do descanso da noite para ficar alimentando essa bobageira toda. Não. Coragem. Queira a saúde, queira a vida saudável, porque Deus presente no nosso coração nos motiva a isso. A gente fazer com que cada vez mais as nossas escolhas sejam pela vida. Eu quero viver, eu quero ter coragem, eu quero ter esperança, eu quero ter fé. E a minha decisão pela vida, pela coragem, pela fé, vai influenciar aqui dentro da nossa casa. Vai influenciar o jeito como nós estamos nos alimentando, o jeito como nós estamos vivendo, o jeito como nós estamos nos tratando. Porque isso é evangelho, minha gente. Isso é conversão. É a gente fazer a opção pela vida. Para isso nós frequentamos a missa, para isso nós vamos ao culto, para isso nós queremos a palavra de Deus, para isso nós rezamos. É para que a gente tenha um coração puro. É para que a gente tenha atitudes coerentes com a vida que Deus quer para cada um de nós. De nada vale eu proclamar que Jesus é vitorioso, que Jesus está ressuscitado, se eu não buscar a minha parcela de ressurreição a cada dia, a cada instante.